bom dia, bem-vindos a mais umas conversas imobiliárias. Hoje vamos ter aqui um convidado especialíssimo. Já sabem que é quarta-feira, são 12h12 e cá estamos nós, aqui à vossa espera. Hoje, excepcionalmente, não vai estar a ser transmitido para o Facebook, mas por artes mágicas há de lá estar, não se preocupem. Portanto, maltinha, vou chamar já o nosso convidado e aqui vem ele, o Vítor Neves. Olá, Olá, Susana, bom estás dia. bom? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, Vítor, diz-me uma coisa, assim, de chapa já, assim, já para a gente começar isto aqui em força. Tu estás diariamente com consultores imobiliários, certo? É todos os dias. Todos os dias, não é? Basicamente, sim. Todos os dias. Exceto e de férias, e mesmo assim, imagino que se forem como as minhas, has de receber mensagens e coisas, portanto acabas por estar sempre em conexão com eles, certo? Basicamente isso, sim. Pronto. É um projeto de vida que abraçamos, não é? Exatamente, é para a vida. Eu costumo dizer que isto é pior que um divórcio, não é? É isso. Então, quais é que tu achas que são, neste momento, os maiores desafios do consultor imobiliário? Eh, Bom, São não sei. muitos, não é? Nós Sim, sabemos que são muitos. sim. Eu não sei se queres que eu conduza mais isto para os desafios da profissão ou os desafios da atualidade. Os desafios da atualidade podem ser os desafios também da profissão. Pode ser também os da profissão. Então eu vou dar uma resposta, julgo eu, um bocadinho mais completa, segundo o meu ponto de Força! vista. Os desafios da atualidade são, de facto, aquilo que as pessoas notam, não é? Que é uma maior dificuldade, depende dos nichos que cada consultor trabalha e os mercados. Mas, amplamente falando, digamos que são as dificuldades de atender pessoas numa circunstância em que nem todas as pessoas têm acesso ao crédito, dada a subida das taxas de referência, da taxa de juro. Isto falo basicamente para quem trabalha em mercados em que os clientes recorrem a crédito, que é uma Sim. esmagadora maioria. O nível de vida subir, não é? A taxa de inflação ter subido, de facto as pessoas com a mesma massa monetária compram menos coisas, portanto têm menos liquidez e também menos acesso ao crédito, e menos acesso ao crédito. Eu julgo que um dos grandes desafios é basicamente as pessoas terem aquela capacidade de encaixe quando fazem uma má qualificação de cliente, andarem a apresentar soluções, criarem uma expectativa de que vão ter um negócio, porque efetivamente o cliente até manifesta interesse e parece que está a gostar do produto, mas depois vem aquele balde de água gelada de que não há hipótese de compra, ou eventualmente o cliente, mesmo que o banco, mesmo independentemente de uma resposta do banco, o próprio cliente pondera e não compro, não é o momento, não é possível para mim, não era ecológico, não é? Portanto, Isso. basicamente, eu ouço muitas vezes consultores a dizerem que isto não é o que era, que há um conjunto de investidores que não quer fechar os negócios no momento porque quer aguardar a ver o que é que dá, os clientes do crédito, vou aguardar mais um tempo, deixe-me ver, ou o banco não financia. E, portanto, isto pode apresentar-se desde logo como um desafio. Portanto, digamos que a situação atual pode apresentar esta fragilidade de consultores menos preparados não fazerem aquela qualificação prévia à séria ou não terem a hipótese de a fazer, porque às vezes os clientes dificultam isso. Sem dúvida. E eles não conseguirem dar a volta, não conseguirem cumprir aquilo que sabem que efetivamente é o que está correto e, portanto, basicamente, essa gestão das emoções pode ser um desafio grande. E por Mas acaso tu falas aí numa coisa muito atual mesmo, que é, principalmente para aqueles consultores que estão no mercado há pouco tempo, porque os que estão no mercado há muito tempo, eles já passaram por isto, não é? E sabem que o mercado vai mudar, provavelmente, e mesmo que não mude, vai mudar, não é? Porque o mercado é cíclico. E eles já passaram por isto, portanto, eles sabem que, mesmo que, se eles ultrapassaram os desafios na altura, também sabem como os ultrapassar agora. Quem está no mercado agora há pouco tempo entrou numa fase em que era mais fácil, não é? Fazer os negócios e, portanto, sente essa dificuldade e, muito, como tu bem disseste, não estão preparados para dar resposta face à dificuldade até que o próprio cliente tem em tomar a decisão, não é? Exato.
É. Eu julgo que isso pode ser, de facto, uma dificuldade e, simultaneamente, continua a haver escassez de produto. Portanto, Exatamente. por isso é que também o mercado não deu os sinais de achatamento dos preços como supostamente até poderia dar numa situação destas, mas não os apresenta porque há escassez de produto. E como há escassez de produto e as pessoas ainda estão presas, os proprietários continuam a estar presas, o meu vizinho vendeu há uns meses atrás, Exatamente. portanto, acaba por dificultar um bocadinho e, havendo pouco produto, mesmo assim, não estando nos valores exatamente que deveriam estar, se calhar, há sempre quem compre e, portanto, acaba por com uma ligeira flexibilidade, aquilo sai. Só não sai o produto que de facto está com um valor muito, muito ampliado e, portanto, os clientes hoje em dia também não são totozinhos e não compram. Ora bem. E isso parece-me ser um desafio que as pessoas possam ter. Portanto, de facto, muitas vezes a dificuldade de atribuição de crédito por parte da banca e um cliente acaba por não conseguir comprar, traz essa consequente desilusão para o consultor. Outras vezes os próprios clientes mudarem de ideias, portanto não têm a mesma facilidade de decisão que tinham antes. Exatamente. E por outro lado, pronto, haver também muitos outros que até gostariam, mas não podem comprar e não podem, portanto acabam por não, e os investidores também protelam decisões, enfim, essa gestão dessa emoção. Por outro lado, eu julgo que um dos desafios de um consultor imobiliário, eu acho que há alguns desafios, mas eu não vou também falar muito de um tema que eu próprio vou estar contigo na sexta-feira, na outra live, e portanto o outro tema é que é mesmo esse. Mas ainda assim, Susana, eu julgo que um consultor, esta é a minha crença e é aqui que eu continuo a trabalhar. É segundo este paradigma. Eu considero que um consultor imobiliário que sabe exatamente o que tem que fazer, sabe o método. Eu acho que é importante saber o método, saber o processo. Repara, se tu me puseres a conduzir máquinas que eu nunca conduzi, ou a manejar, ou a trabalhar com máquinas que nunca conduzi, eu preciso saber qual é o processo, como é que tudo funciona. Claro. E quais são os passos, por onde é que eu devo começar e por onde é que eu tenho que seguir. E a partir do momento que eu sei todo o processo e, sobretudo, que eu me conheço e que eu acredito em mim, independentemente das vozes mudas que eu possa vir a escutar, elas não deixam de ser mudas para mim. E, portanto, eu ouço muito mais a mim do que aos outros. O que eu quero com isto dizer é que, no momento em que eu sei quem sou, repara numa coisa, imagina que eu sou um consultor e vou trabalhar para uma agência tua. Eu só vou para esta área se eu entender que posso ser uma mais-valia para quem quer utilizar este serviço. Considero também que, se uma pessoa tem uma casa para venda, eu que sei que sou sério, porque eu sei que sou honesto e que sou sério, eu tenho a obrigação de dar a oportunidade àquela pessoa de a permitir trabalhar comigo. Isso. Porque se eu não for lá apresentar-me, ela não me conhece de certeza nesta área. Nada. Eu não vou impor nada, eu só vou dar-lhe a oportunidade de me conhecer. Exatamente. A partir do momento que a pessoa decide ou não que eu possa apresentar-lhe o meu serviço, ou que possa visitar o seu imóvel e conhecê-la, eu tenho também a obrigação de lhe apresentar o meu serviço. Porque as pessoas têm uma ideia de como é que se trabalha no imobiliário, mas é adulterada para muitos casos. Completamente. E como é adulterada, eu tenho que lhe dizer como é que seria a experiência comigo. A partir do momento que a pessoa percebe como é que seria a experiência comigo, é livre de querer trabalhar comigo ou não. Eu não iria nunca impor a minha presença. Se nós temos aqui um casamentozinho durante 6 meses, num contrato de mediação, se existe esse casamento, então vamos seguir este romance e garantidamente eu iria aplicar e implementar todo aquele processo, todo aquele método que eu lhe prometia durante aqueles 6 meses. E eu aposto a minha vida que eu venderia a casa neste período. Eu continuo a apostar que se eu angariar um imóvel residencial a preço de mercado, eu consigo vendê-lo nos 6 meses. Claro que sim. Eu continuo a acreditar nisto e para mim é um dogma. O problema é que os desafios do consultor é que muitas vezes não acreditam em eles próprios. Eles autossabotam-se, ou seja, eles não implementam o que deviam fazer a cada dia. Eles próprios não apresentam o serviço ao cliente, como se as pessoas tivessem a obrigação de nos desejar sem saber o que esperam de nós. E isso não acontece. E a partir do momento que nós fazemos bem, aplicamos o método,
que eu sinto que possa ser uma mais-valia para aquela pessoa, que o custo que eu represento para ela é muito menor do que o benefício que ela tira de mim, Susana, eu vou de consciência tranquila e vou completo. E no momento em que eu vou inteiro ter com uma pessoa, eu estou em sintonia comigo próprio, porque eu estou bem. Eu sei que estou a fazer um serviço honesto. Na verdade, muitas pessoas sabem que o serviço que oferecem não vale o que cobram. E então vão comprometidos falar com o proprietário. A partir desse momento, claro, depois desencadeia-se o resto. Relativamente ao processo de venda do produto. Epá, Olha, verifica aí o teu micro, porque estou a ouvir-te cada vez pior. Não sei se meteste aí alguma coisa em cima do micro ou mas alguma interferência. repara, desliguei o ar-condicionado. Então deve ser isso. Olha, conhecia, mas ainda bem que me dizes. Portanto, se eu começar a escorrer... Ninguém viu. Eu estou numa divisão toda envidraçada, porque eu já não consigo trabalhar no meu escritório todo o dia. Eu preciso mudar de espaço, que é para não estar sempre no mesmo contexto, no mesmo ambiente. Sim. E eu aqui vejo a cidade, vejo grande parte da cidade. Maravilha. Mas também tenho muito sol. Às vezes à tarde fico com muito sol na cara e perturba-me. Eu tenho que ter o ar-condicionado sempre ligado para estar um bocadinho mais fresco e usufruir do resto. Não sabia que interferia, mas ainda bem que me dizes. Estava eu a dizer que, a partir do momento que eu tenho um produto angariado e é meu, Susana, eu tenho a obrigação de substituir o proprietário e de o promover como se ele fosse meu. Claro. Não há hipótese de falho. E eu, às vezes, quando estou a dar cursos e falo, não é a minha especialidade. Eu tenho mestrado em marketing, mas não tenho nenhuma especialidade em marketing digital. A minha área é marketing relacional. Uhum. Mestrado. E, portanto, eu gosto muito de marketing, mas não é isto digital que eu não percebo nadinha. Mas é o pouco que percebo ou nada permite-me sentir que eu trabalharia o marketing digital e todas as ações presenciais à séria, de forma a que aquele imóvel se vendesse o quanto antes. E vou-te dizer uma coisa. Eu prometi a mim próprio que, imagina, eu ia implementar um plano de marketing para 2 meses. Se o imóvel não se vendesse em 2 meses com aquele plano, que eu quase garantiria que o vendia, eu faria uma ação à 8ª semana, que era promoção do imóvel para parceiros. Ou seja, eu faria, por exemplo, um open house com os 6 colegas mais fortes da zona, e iria mostrar às 6 marcas mais fortes deste imóvel para o conhecerem, e para que a partir de agora todos pudéssemos também promovê-lo, porque eu tinha a obrigação de ajudar este proprietário. Ou seja, eu faria algo fora da caixa, mas que permitisse alcançar resultados. E eu julgo que os desafios dos consultores é justamente este. Acorrentam-se num conjunto de crenças que é difícil superar. Não implementam um método. Eles próprios angariam um produto. Eu vejo imensos imóveis angariados em exclusivo, Susana, com fotos escandalosas. Não falo Imagina, Até dói. a minha pergunta é, como é que alguém espera vender aquilo com aquelas fotos? Eu muitas vezes digo que parece que há ali um processo de vingança latente entre o consultor e o proprietário. Parece que se quer vingar do proprietário para mostrar aquilo. É do género, não vais vender e não, sabes? Depois, imóveis em exclusividade sem vídeo. Pergunto, porquê? Porquê é que isto acontece, não é? Porquê é que acontece isso? Ok. Porquê é que acontece isso quando nós sabemos que o vídeo imobiliário, quando nós sabemos que o vídeo permite posicionar melhor o imóvel, inclusive nos canais? Susana, há um conjunto de coisas que eu te poderia sinalizar que, em meu entender, são importantes. Repara, muitas vezes eu digo a consultores que você tem que implementar a estratégia de publicidade. Eu até costumo dar uma grelha com os dias da semana, com os vários subsegmentos dos preços, em que a pessoa tem que fazer aqui um carrossel. Ou seja, eu segunda-feira vou pôr no segmento dos 200 ou 250, na terça vou pôr dos 400 aos 450, ou seja, os vários subsegmentos, para que ao longo da semana os diferentes compradores, os diferentes segmentos de compradores no mercado vejam que eu tenho oferta diversificada. Há até uma estratégia, sempre que eu publicito um imóvel tem que ter 2 de bengala que suportam, que eu posso dar respostas imediatas a oferecer. Enfim, há estratégias para tudo, há um modelo para tudo. E eu muitas vezes até pergunto
Porque é que um consultor que realmente andaria um imóvel e que tem que o promover muito, porque prometeu ao proprietário que fará o seu melhor, e como é que é possível ele não aceitar fazer publicidade? Há consultores que não estão nas redes sociais, que não publicitam nas redes sociais, que não publicitam no marketplace, e estou a falar de coisas gratuitas. Há consultores que, quando angariam um imóvel, não fazem distribuição de cartas nem envolvente a dizer aos proprietários vizinhos: caro senhor proprietário, se quer trazer para junto de si um familiar, um amigo ou um colega de trabalho, tenham-se a dispor um excelente apartamento. Não fazem isto. Pronto. E eu acho que isso é... Eu acho que isso tem a ver com essas duas coisas que tu estás a dizer, porque muitos deles não fazem porque realmente têm aquela crença de que eu não sou bom o suficiente para fazer isto, para fazer o meu trabalho, e então sentem-se desconfortáveis em fazer certas ações porque estão-se a assumir como um profissional, não é? Mas depois tens o outro lado que se calhar nem sequer trabalha na estratégia dele. Porque lá está, existem várias estratégias no mercado, não existe só uma. Eu costumo dizer que não existe uma estratégia para toda a gente, não é? Existem várias estratégias e a verdade é que o consultor pega normalmente numa estratégia que normalmente é aquela do início, não é? Sim. E depois aplica durante a vida toda, praticamente. Pois, Não mas... ajusta, não mede, não percebe que tem que se ajustar à alteração do mercado, à alteração das próprias pessoas, porque as pessoas cada vez têm mais informação Claro. e fica paradinho, como eu costumo dizer, nem fica parada, anda para trás, porque a pessoa quando está parada está a andar para trás, não é? Porque o tempo está a passar por ela, não é? E a evolução está a passar por ela. Está a perder posição. Está a perder completamente. E isso, eu também vejo muito isso, que é a falta de estratégia e porque eles são muito apanhados pelas emoções, não é? Eles começam a sentir-se a frustração, começam-se naquela roda dos ratos que a gente fala muito, não é? E não se sentam, não param para refletir sobre o que é que estão a fazer realmente. Se nós falarmos e pensarmos que um consultor imobiliário de facto é um empresário, Pois se é. ele fosse um empresário, se tivesse uma fábrica com funcionários, certamente ele sabia o que tinha que dizer aos funcionários para que se chegasse ao resultado. Neste caso, a fábrica é ele e os funcionários também é ele. Exato. Significa que a maioria das pessoas, eu julgo, que não estabelece comunicação consigo próprio e não diz a si mesmo quais são os 3 objetivos que tem para esta semana. Quais são os meus 3 objetivos? E se eu tenho estes 3 objetivos, eu tenho que concretizá-los com um plano de ação, porque senão são sonhos. Exatamente. Se eu não tiver o plano, os objetivos que eu tenho são ideias, são sonhos, mas não há plano de materialização. E de facto, o problema do consultor é que, por vezes, não tem horário estanque, a gestão do tempo cabe a si decidir e interrompe a atividade, interrompe o processo mental que o foca naquilo que lhe dá resultado com uma facilidade que é como quem vira frangos, não é? E, portanto, pode não ter o resultado desejados à conta disso. Põe tudo à frente daquilo que o conduz à sua meta. Depois, qualquer pequena desilusão, qualquer alteração, não faz um posicionamento dinâmico, como nós entendemos no marketing. Nós temos que estar sempre a acompanhar o comportamento dos nossos players. Claro. Trabalhamos. E se as pessoas não se mobilizam, eu em alguns diapositivos tenho uma imagem de uma senhora a fazer ginástica, tipo acrobacia, a contornar-se. E eu ponho essa imagem e eu digo, quem é que aqui faz isto? A malta não se molda às circunstâncias. Tipo, nós estamos ali e hoje não há isto, não faço mais nada. Não é verdade. E aquilo que disseste é muito engraçado. Eu estou no setor há vários anos, não é? Como tu sabes. E é engraçado, tipo, eu às vezes apanhar aquelas pessoas da época jurássica que eu já conhecia de há 30 anos atrás, e é do género, mas para que é que agora isto? Agora vai haver um tipo de formação obrigatória, enfim, uma série de coisas, para que é que agora é isto e tal? Eu sempre vendi, eu a pessoas que já não são hoje quem compra. E hoje o comportamento dos consumidores não é o mesmo, não é? As necessidades deles são outras. Enfim, eu acho que é giro. Eu vou-te confessar que toda a minha vida, boa ou má, com as dificuldades que sempre toda a gente passa, eu também, e tu também, e todos, não é? Mas eu sempre trabalhei no setor imobiliário. Eu sou formador, eu sou avaliador e eu sou professor. São as 3 atividades que eu desenvolvo, mas todas elas no imobiliário. E, de facto, foi o imobiliário que me permitiu, até hoje,
felizmente, ter a qualidade de vida que tenho, sendo boa ou má, é aquela que eu tenho e que me permite viver. Não é nada de extraordinário, mas permite-me viver muito feliz. E, sem dúvida, que eu estou muito grato ao setor. Estou mesmo muito agradecido por tudo o que me proporcionou até hoje. Eu tenho 51 anos, eu comecei nisto com 23. Com 23 já tinha a minha primeira loja, portanto com 22, e portanto eu nunca trabalhei em nada que não fosse isto, e agora partilho essa minha experiência, essa minha aprendizagem, porque também tudo o que fui estudando adaptei sempre ao setor. Mas julgo que é uma pena nós não nos permitirmos crescer numa área em que muda, porque há 30 anos, ó Susana, se eu queria vender uma casa, eu tinha que pôr um anúncio no Diário de Coimbra. Ter uma estratégia espetacular. E se eu não me permito ouvir novas ideias, se eu não me permito ouvir outras coisas, tipo, olha esta dica tão porreira. Pá, isto, às vezes uma dica faz uma diferença gigante, gigante, gigante. Mesmo. E eu acho que isso é um desafio do consultor. Como trabalha sozinho, por si próprio, por não sei o quê, em sua autogestão, tem muitas hipóteses de se boicotar. Não implementa uma estratégia. E, por outro lado, a vida apresenta desafios. Acabámos de falar numa que o mercado, neste momento, teve esta inversão e as pessoas não se adaptam e podem não chegar às metas que querem muito facilmente. E falaste numa coisa muito importante, que é, às vezes aquela pequena dica faz diferença. E o que eu acho é que os consultores, e nós próprios também, não é? Hoje em dia a informação é tão grande que nós não encontramos só uma dica, encontramos N dicas e depois eu imagino que o consultor, perante 100 dicas diferentes, não consegue escolher qual é que será aquela que eu vou aplicar, não é? Porque hoje em dia há tanta informação que depois eles ficam baralhados. Pá, será que eu devo ir por esta estratégia? Será que eu devo implantar isto, implementar aquilo? E de repente, Olha, nesta confusão, não implementam nada. até eu vou dar uma dica. Força. É só mais uma. Eu vou dar uma dica para as pessoas que sofrem dessa patologia que acabaste de descrever. É, não é? Eu sei que tu tens uma vida preenchida do ponto de vista das emoções. Eu tenho ou não tenho, é um problema meu, pronto, mas eu sou divorciado já mais do que uma vez, não é? Portanto, mas isto para te dizer que... Tens emoções da mesma. Mas tenho emoções da mesma, mas deixa-me reportar há 20 e tal anos atrás, ou 30, ou por. Imagina, eu adoro fazer metáforas em resposta. Eu tinha também muitas dicas de oportunidades de escolha. Eu todos os dias olhava e via, olha mais uma dica, aqui mais uma hipótese. Olha aqui mais uma oportunidade, olha, pode ser por aqui, olha, pode ser por aqui. Ninguém me dizia qual é que era a escolha mais acertada. Ou se alguém dissesse, cada um dizia que aquela dica era a melhor. Claro. Mas a minha emoção permitiu-me escolher quem eu queria. Estando certa ou errada, a primeira foi errada e apenas eu percebi durante 2 anos. Ao fim de 2 anos percebi que estava errada e corrigi. Exato. E depois tive novas dicas. Mas viste os resultados, não é? Pensaste, ok, isto não está a funcionar, Não, ok, vou mudar de estratégia. Tipo, não é por aqui. Sim. Então, o que é que eu te posso dizer? Nós não podemos boicotar-nos com isto. Existem muitas dicas. Eu ouço muitas coisas. Eu quando vou comprar um carro, existem imensos carros dentro daquele preço que eu escolher. Eu tenho várias gamas de automóveis para escolher. Mas eu sei qual é que eu quero. Porquê? Porque é aquele por qual eu me apaixonei e que faz sentido para mim. Ou seja, se eu ouço várias dicas, eu tenho é que me identificar com cada uma delas. Eu costumo dizer, muitas vezes, até nos meus cursos, opa, por favor, assuma um comportamento. Critique-me desde a primeira palavra até ao fim deste dia. Critique tudo o que eu disser. E critique-me segundo uma questão. Pergunte-se a si próprio, isto que o Vítor diz, faz sentido para mim ou não? Isto traria benefícios na minha atividade diária ou poderia prejudicar-me? Então, sempre que a resposta for, pá, isto iria trazer-me coisas boas, por favor, implemente. Porque se não implementa, isso é uma loucura, ouvir uma coisa boa que depois não usa. Se a sua resposta for, isto não seria bom para mim, isto iria prejudicar-me, peço-lhe por tudo que não o aplique, porque eu não quero prejudicá-lo, não é? Portanto, aplique apenas o que gosta. Ó, Susana, eu ouço muitas coisas, tu ouves muitas coisas, mas tu não és obrigado a usar tudo, tu usas o... Exatamente. Há pessoas que me dizem, olha, eu gosto muito dos seus cursos porque identifico-me consigo. Eu acho que esta é a resposta. Quem se identifica contigo tem que te seguir, tem que ouvir o que tu dizes, porque a partir do teu código de processamento
está em sintonia com o da pessoa. Sim, E sim. ela acompanha o teu código de processamento. Imagina, E às vezes tu não sabes bem porquê, não é? Mas segues aquela pessoa, assim, pá, não sei, há ali qualquer coisa, eu e vou, isso não tem nada a ver com o racional, não é? eu vou-te dizer, eu vou dar um curso em setembro, que são as técnicas de ultrapassar as objeções com PNL. Por acaso, aqui há dias partilhei isso com uma pessoa, que é uma coisa que nem costumo fazer, mas nunca citando nomes de ninguém. Sim. Mas eu há dias ouvi outra pessoa, nem sequer vou dizer o género de maneira nenhuma, mas ouvi outra pessoa que numa dica que partilhou aqui numa rede social, dizia à pessoa, quando um cliente lhe disser isto, responda-lhe assim, taca, 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 taca. E olha, eu até me arrepiei e vou-te dizer porquê. Porque eu no meu curso vou dizer justamente o que eles nunca podem fazer. Em minha opinião, o que não podem fazer, porque um cliente, quando se sente atacado com uma contra-argumentação, espinha-se todo e defende-se e cria filtros, já não ouve o que o consultor diz, mas essa outra pessoa que eu ouvi estava precisamente a treiná-los para fazer aquilo. Então, no meu curso, eu vou dizer o oposto. Isso nunca façam. O que é que eu te quero dizer? Se quem ouve essa pessoa que deu essa dica se identifica com aquilo, acha que funciona consigo, é uma pessoa de um modelo mais agressivo, ou seja, é uma pessoa da técnica da escola do old school, ou seja, vende por ego ou impulsão. Quem quer vender por ego ou impulsão, para pensar, quando chega a casa, não querias, mas eu angariei, eu é que ganhei. Quem quer isso tem que seguir essa doutrina. Até porque ouvir um curso meu não ia gostar. Porque um curso meu é low profile. Sim, é mais soft, não é? É sem agressividade nenhuma. A pessoa é que vai ficar a salivar por mim, não eu por ela. E, portanto, no momento em que a pessoa saliva por mim, eu no meu registro natural, porque eu não acredito em ter que viver uma vida em agressão, em luta constante, em impor o meu serviço, olha, numa estratégia... Gastas muita energia, não é? Gastas imensa energia. Red Ocean, nós estudamos em economia a estratégia Blue Ocean, como trabalhar em oceanos azuis, tranquilos e não em sangue. Eu até escrevi um artigo sobre isso há muitos anos. E isto para dizer o quê? Como eu não gosto da estratégia Red Ocean, eu não quero estar em mares de sangue, mas sim tranquilo no meu registro e com quem eu... Susana, deixa-me perguntar-te. Imagina que eu estou no setor imobiliário e tenho neste momento 10 imóveis angariados em exclusivo, a valor de mercado da área residencial. Responde-me a isto, por favor. Imagina que eu só convenci 10 pessoas, tenho 10 imóveis angariados. Susana, eu tenho dificuldades económicas se eu tiver sempre 10 imóveis. Zero. Eu costumo dizer, por favor, se alguém aqui nesta sala ou nesta plateia ou nesta turma tiver mais de 10 imóveis em exclusivo, neste momento, da área residencial a valor de mercado. Claro. Que ganhe menos de 5 mil euros por mês, por favor, telefone. Que eu quero estudar o modelo, quero perceber qual é que é a patologia, porque é impossível para mim. Eu ainda não encontrei até hoje ninguém que tenha 10 imóveis residenciais a valor de mercado, que não ganhe 5 mil euros no mercado. Estou a falar no mercado normal. Portanto, tu repara, porque é que eu tenho que ser agressivo? Para que é que eu tenho que andar à luta com os outros quando eu tendo os meus 10 clientes e a trabalhar aquele 10 de produto todos os dias e depois vende-se mais um, angario mais um, ter ali 10, 12, 15, o máximo 15, sou pena de eu não conseguir oferecer um serviço de qualidade. Eu acredito que é impossível alguém ter uma dificuldade económica com isto. Eu acho que isso tem muito a ver realmente com as crenças das pessoas e com uma coisa que tem a ver com o dinheiro, não é? Eu ainda ontem estava a partilhar num Reels que eu estou a ler o Pai Rico, Pai Pobre, que ainda não tinha lido. Eu já li, É gosto. um livro genial, não é? E ele fala de uma coisa que ficou-me logo aqui na minha cabeça. Ele fala de uma lenda japonesa que fala dos 3 poderes. O poder da espada, que é o poder das armas, não é? E esse para o ramo imobiliário não importa aqui muito. Depois tens o poder da joia, que é o poder do dinheiro, não é? Que é, na minha opinião, assim, fazendo aqui uma comparação com o imobiliário, é onde o consultor está focado, é no poder do dinheiro. Eu estou focada em como é que eu ganho dinheiro, como é que eu faço, não é? E é dinheiro, dinheiro, dinheiro. E depois tens o poder do espelho, que é o poder do autoconhecimento. E quando tu falas do poder do autoconhecimento, ele diz que é o maior e o
o mais poderoso deles todos. Porquê? Porque só conhecendo a forma como tu dominas tudo o resto, é que os outros poderes podem realmente fazer alguma diferença. Se tu não conheceres, se não tiveres a estratégia, se tu não tiveres a clareza, tu até podes ter o poder do dinheiro, mas não conseguires fazer nada com ele. Eu acho que no ramo imobiliário é exatamente isto que acontece. É o consultor está focado que eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer angariações a todo o custo, não é? E de repente esquece que está a servir pessoas, que eu cada vez mais acho que isto é um trabalho que deve ser feito com amor, não é? Desde a live, e se não viram as conversas imobiliárias com o Alexandre Monteiro, façam-no, porque foi também assim algo delicioso, em que nós falámos precisamente do amor, não é? O amor nas vendas, e isto faz muita diferença, quando nós trabalhamos com amor e com a estratégia certa para chegar então depois ao objetivo. E aí sim nós podemos pegar no poder do dinheiro e fazer outras coisas, criar um império, não é? E fazer aquilo que nós quisermos. Mas acho que falta aqui esta peça, não é? De agir com inteligência, e para agir com inteligência temos que, se calhar, também dominar as nossas emoções, Sim, que é muitas vezes aquilo que nós não conseguimos, não é? geri-las, não é? Que às vezes não sabemos. Eu adorei o que tu disseste. Não referi exatamente isso, nem tocámos nesse assunto, mas o ingrediente que faz a diferença é nós fazermos o que gostamos e da forma que gostamos. Exatamente. Nós estamos a fazer algo que nos apaixona. Se não, olha, eu tenho muitos dias da semana em que dou 11 horas de cursos por dia, juntando as aulas e as formações em simultâneo. Oh, Susana, mas eu adoro essa coisa. Pois. Se não adorasse, já estavas. Não sei. O curso anterior, houve um dia, eu julgo que foi o curso anterior, que era 00:05 e nós ainda no meu curso. E eu penso, como é que isto é possível? Amanhã vou ter que estar às X horas no Porto, logo de manhã. Hoje já dei X horas, 11 horas, e nós estávamos ali, já um bocadinho cansado, fisicamente cansado e até intelectualmente cansado, mas a gostar de falar com as pessoas naquela partilha. Eu gosto muito de dinheiro, porque eu não gosto de dinheiro, eu gosto do que ele me permite ter, Claro, e do que me permite usufruir. Mas ainda assim, eu quando aceito um desafio, jamais me passa pela cabeça qual é a quantia que eu vou ganhar com aquilo. Para mim o que importa é que, imagina, quando eu estou a traçar o meu próximo ano, eu penso, eu no próximo ano quero ganhar X mil euros, quero aumentar X%. A minha mãe não me ensinou a roubar, foi um defeito grande, portanto eu tenho que trabalhar. E como tenho que trabalhar, ou aumento o valor unitário por hora, ou aumento as horas. Como já não tenho mais horas para fazer, quais são as estratégias que eu tenho que fazer? E penso na estratégia. A partir do momento que penso na estratégia, eu dissocio-me do dinheiro. Acabou. Exatamente. Isso já não me interessa mais. E como não me interessa mais, eu sei que tenho que fazer isto. Como Sim. eu gosto tanto do que faço, e eu, por exemplo, seria muito feliz como consultor imobiliário. Se eu um dia não... Imagina, eu trabalho em Lisboa e no Porto e moro em Coimbra. Se eu um dia não puder conduzir, se eu um dia não sei o quê, se eu já não for válido para o mercado, para esta partilha, que me dá tanta felicidade, eu vou à coisa que me dá mais felicidade para além disto, que é o quê? Atender pessoas nas suas compras e vendas. Ó, Susana, e eu viveria muito bem a angariar imóveis e a vender só 10 ou 15 todos os meses, era isto que eu teria. Eu teria muita qualidade de vida e sem me cansar. Claro. Porque a realidade é que nós andarmos tranquilamente a fazermos as coisas por paixão. Eu adoro conhecer pessoas. Eu adoro ouvir histórias de pessoas. Como é tão importante para mim essa escuta, o conhecimento que tenho, oferecê-lo em prol do sucesso daquela meta que a pessoa quer, permite-me remunerar-me em X% nos honorários. E, portanto, eu acho que era as pessoas só fazerem isso. Era as pessoas, de facto, sentirem o quão é importante para elas trabalhar nesta área. O que é que mais gostam? O que é que, do ponto de vista do processo, estão a fazer e o que é que falha? E tu andas, nunca corre mal. O que eu acho é que há muita gente que realmente é apaixonado pelo ramo imobiliário, e eu conheço imensos consultores que vivem o imobiliário, só que depois, como não têm o resultado que querem,
Porquê? Porque não ajustam as estratégias, porque não fazem aquilo que se comprometem a fazer, porque a maior parte deles é exatamente isto. Eu bloqueei a minha agenda de manhã para fazer uma determinada tarefa, mas não fiz. Pois se não fizeste, também não podes estar à espera do resultado dessa tarefa, não é? E, no entanto, são pessoas que gostam muito do ramo imobiliário, que são apaixonados pelo que fazem, só que depois não fazem as coisas certas, ou seja, não têm a estratégia e depois também não têm a disciplina para a implementar. Não se flexibilizam, não é? Nada, Então, nada. é um E desafio. é triste, é muito triste. São pessoas altamente competentes que depois não conseguem ter o resultado que querem. Depois há muitos outros que, por exemplo, imagina, nós estamos num curso, sabem qual é a forma correta de fazer as coisas, mas de repente perguntam-me, olha, mas na minha zona os colegas não fazem isto. E eu então? digo, olha, imagina, eu até lhes digo, olha, imagina, hoje vim na autoestrada aqui a caminho desta cidade. Eu vim a 120, mas por mim passaram imensos carros a 160 e 180 e 200. O que é que me está a sugerir? Para eu vir a 200 também e a pessoa tem a resposta dada. Claro. Tipo, muitas vezes, mas olha que isto é um problema social. É cultural. As pessoas perdem muito mais tempo a olhar para os outros do que para si mesmas. Grande parte das pessoas estão a viver a vida que não é sua. Porque estão preocupados com a vida dos outros. Em vez de estarem preocupados com a sua própria vida. E depois alteram até a sua própria vida em função daquilo que é suposto fazerem como os outros. Acho tudo isso triste. É um pensamento um bocadinho mais provinciano até. Mas, de qualquer modo, se eu me focar na minha própria vida, o que é que eu sei que é verdade e que é correto e que é justo e que devo implementar, e se o fizer... No fundo é pensares por ti, não é? Porque às vezes a gente tem preguiça, há aqui uma preguiça mental de pensarmos por nós e vamos atrás do que os outros dizem. Agora no verão há aqui sempre uma crença que eu tento lutar contra, que quando o consultor me diz o agosto é um mês morto, isto não se vende nada. Eu assim, o quê? Epá, e porquê que não se vende nada? Pergunto eu. Porque os meus colegas todos dizem isso, assim, e eles têm resultados, eles fazem alguma coisa nesse... não vão de férias. Então, se vão de férias, pois obviamente que para eles não acontece nada. Agora pergunta àqueles que trabalham, não é? Durante o verão, durante o agosto, se eles não fazem, se calhar até o melhor mês do ano. Se calhar fazem. Porquê? Porque os outros não estão a trabalhar, não têm concorrência. Deixa-me dizer, quando eu estava... Quando era catraiozinho e quando estava na minha licenciatura, diziam-me que a cadeira grande do meu curso era Contabilidade de Gestão, Contabilidade Analítica. E toda a gente chumbava aquilo, inclusivamente porque o professor chumbava quase tudo. E quando levava os alunos a passar, era em oral, e dizia-lhe, você, por favor, nunca diga que foi meu aluno na vida. Ou seja, achincalhava um bocadinho. Ai, meu Deus. Bom, eu, de facto, o primeiro ano, fiquei muito traumatizado com aquilo. Tipo, toda a gente chumba, é cadeira de curso, acaba-se o curso com isto, e eu não fui fazer essa cadeira. Eu não fui a exame disso. Porque tu interiorizas essa crença para ti, não é? Olha, Susana, no segundo ano, no terceiro ou no quarto, já não sei, mas no ano a seguir, inscrevo-me à disciplina e o que eu decidi foi, que eu vou fazer isto, e que não vou ao oral, também juro pela minha vida. Portanto, ele a mim não me vai dizer que você não queimou aluno. Porque se esta cadeira existe, isto tem que se fazer de alguma maneira. Claro. E eu vou já começar a olhar para isto, para ver se percebo a lógica. Foi a melhor nota do meu ano. Tive 15 nesta cadeira, é uma cadeira anual. Quando ele nunca deu isso, eu até quis ver quem era o aluno do 15, porque não conhecia os nomes, não é? Mas a realidade era o cadeirão de curso, toda a gente chumba e passa-se com 10 ou não sei o quê, ou com notas muito mais. Eu ignorei essas vozes que para mim são prejudiciais e eu próprio olhei com o meu entendimento. Posso dizer... E decidiste, que é uma coisa importantíssima, é decidir que eu vou fazer assim. Quando eu fui para o superior, a primeira cadeira que fui dar como assistente foi Contabilidade Analítica. Ou seja, imagina a curiosidade, Contabilidade de Gestão. Para mim, o que poderia ser o fantasma, que era o cadeirão de curso, sim, aquilo era básico. Eu, quando fui dar aquilo tudo era básico. E isso fez-me crer também que quando nós estudamos uma coisa para ensinar,
aprendemos muito mais. Sem dúvida, sem dúvida. Foi lindo morrer essa aprendizagem logo para mim, há tantos anos, mas eu perceber que se eu vou pelos ouvidos dos outros, prejudico-me. Se eu vou pelo que ouço dos outros, vou prejudicar-me. Quando eu fui por mim, foi sempre a andar. Por outro lado, e aqui não tinha dificuldade nenhuma, é que eu até me lembro de ter entregue, foi tão giro, eu lembro-me que nessa cadeira, quando eu fui entregar o exame, o exame do primeiro semestre, digamos assim, porque aquilo era uma cadeira anual, o professor disse, tem que declarar que desiste, porque eu ia ter um casamento. Aquilo era um sábado e eu ia para um casamento de um amigo meu. E eu tenho que declarar que desisto, porque eu fiz rápido para me ir embora, para o casamento. E eu disse, mas eu não vou desistir. E ele, mas você já fez? E eu, já fiz. Opa, e lá está. Tão bom. E eu penso que eu devia estar-me a pôr em causa. Que é isto? Quer dizer, mas, Susana... Olha, mas aí estavas a desafiar as crenças dele, porque ele também achava que só podia fazer o exame naquele espaço de tempo e tu fizeste a menos. Fiz no instante, então eu percebo aquilo, isto é rápido. Então tu repara, as pessoas, por vezes... olha, podemos dar uma dica ao teu público? Podes ir. Uma dica ao teu público é escutem-se a vocês mesmos. Não só para o imobiliário, mas para tudo na vida. Tudo. Grande parte das pessoas, mesmo que os pais já não estejam vivos, para muitos que já partiram, infelizmente, eu também já não tenho cá o meu pai, tenho a minha mãe, ainda bem, e oxalá há muitos anos, mas as pessoas, por vezes, continuam com vozes aqui a martelar-lhes, a limitá-los, quando não ouvem as suas próprias vozes. Por vezes nós temos, inclusive, expressões e coisas que nos limitam, que foram ditas de quem nos ama tanto. Mas eram as crenças destas pessoas. Exatamente. Eu nunca me esqueço que quando eu fui para o imobiliário, a minha mãe disse, filho, por favor, não. Imagina, não. Porque a minha mãe eu queria que eu fosse para a função pública, como as minhas irmãs. Olha, os meus pais também, estamos igual. Tipo, minha mãe, e eu achei tão giro. Depois, quando entretanto já tinha a minha primeira loja e fui inscrever-me noutro curso, e a minha mãe dizia, filho, não vale a pena, estão com tanto colaborador que tu lá tens, tanta coisa na empresa, tu agora ainda vais meter-te noutro curso em Lisboa e tal. E eu nunca me esqueço de olhar para a minha mãe, sei perfeitamente em que sítio foi e em que carro eu estava, sei tudo. E eu, mãe, vai lembrar-se de mim nesta expressão. Daí uns tempos, mãe, lembra-se daquela conversa, quando estávamos, e ela, sim. Olha, outro diploma, já cá está. Tipo, eu não me deixava influenciar por isto. Se eu tenho fracassos em coisas, são meus. Não são de ninguém. Claro. Eu próprio é que os criei. E se cada um seguir as suas vozes interiores, se cada um se permitir escutar-se, pode ser... Eu às vezes digo, o problema é que pode vir toda a gente contra mim, não haver um único partilho da minha opinião. Mas se eu acredito naquilo, eu vou continuar. E acho que é interessante... olha, eu às vezes digo, mas quem é que desacredita em si? E falo com alguém, o meu marido acha que isto não vai funcionar. E eu, então, vingue-se dele. Guarde para si isso que o marido diz. Isso. Sempre bem, como é evidente, e com afeto, mas você vai adorar o dia em que chamar o seu marido para jantar consigo e aparecer num carro novo que comprou sem ele saber, que comprou com o seu dinheiro, Epá, isso é delicioso. Mesmo. Já agora, porque estou aqui a ler uma mensagem, tu falaste-me de agosto. Também eu estava aqui a ler, agosto e dezembro é sempre bom, e eu até ia dizer, são todos bons. Sim. Deixa-me dizer-te uma coisa. Imagina, por exemplo, para pessoas que estão no mercado que não têm clientes. Imagina a existência de um mercado em que agosto parou. Ok. Eu tinha duas soluções se fosse eu. Ou fechava X dias e ia de férias simultaneamente. Maravilha. Já que parou, eu também vou usufruir. Estou a fazer falta a menos pessoas. Ou penso, o que é que eu posso fazer agora, já que estou mais disponível, que me permite ganhar dinheiro? Por exemplo, as pessoas estão no mercado há muitos anos, Susana. Susana, responde-me a isto. Imagina que tu me compraste uma casa há 5 anos atrás. Neste momento, tu tinhas uma prestação de 500 euros que hoje está em 850. Eu tenho o teu processo comigo, porque eu é que te fiz o negócio, e na altura fiz o crédito, tenho aqui tudo, sei quanto é que 5 anos depois estás a dever se não fizeste amortizações, sei tudo isso.
O que é que me impede de hoje fazer uma avaliação do teu imóvel novamente? Claro. E te ligar e dizer, olá Susana, como vai? Olha, estou a ligar-lhe porque estamos a fazer isto a todos os nossos clientes, aqui na nossa marca. A Susana é nossa cliente e merece esta atenção. Gostaria de lhe perguntar, eu sei que naturalmente, se não fez liquidação do seu crédito, terá sofrido alterações do ponto de vista do encargo mensal. Ó Susana, e gostava de lhe perguntar, está a ser confortável para si? Está tudo bem? Não! A pessoa diz, não, nem Sim, pensar. a pessoa diz imediatamente que não. Ao dizer imediatamente que não, olha, se a minha empresa fizer intermediação de crédito, vou analisar Claro, se o é processo. interessante para a pessoa ter novo crédito. Se não tem e aconselho a pessoa que deve fazer com quem possa atualizar o crédito. Se, eventualmente, mesmo com uma renegociação do crédito, uma transferência, a pessoa não teria conforto, porque hoje de facto é mais caro, eu iria apresentar à pessoa quanto é que vale hoje a sua casa. Ou seja, se ela hoje vendesse com aquilo que deu de sinal na altura, com a amortização que fez, com a valorização que a casa teve, hoje ao venderes a tua casa, Susana, quanto é que tu terias de encaixe em capital próprio? Ou seja, tu hoje vendes, Susana fica com 100 mil euros. Ou com 80, ou com 200, não sei o quê. Ou Susana, eu bem sei que pode não ser o ideal para si, mas como também a sua vida mudou em 5 anos e como não está a ter conforto na situação atual e há a possibilidade, segundo o Banco Central, não é, de ainda haver um aumento da prestação, seria interessante para a Susana fazer a troca e com essa quantia sinalizar outra. Imagino que não pode ser tão central, mas um pouco mais periférica, onde a Susana com essa quantia se calhar até fica sem crédito nenhum ou com um crédito muito pequeno. Ó Susana, eu tenho dado esta dica a marcas. Eu tenho feedbacks deliciosos quase todos os dias. Tenho empresas que me mandam mensagens. Obrigado, fizemos mais X negócios este mês. Estamos a trabalhar os clientes antigos. A minha pergunta é, se uma pessoa está no mercado em agosto, que não tem grande dinâmica, que não há grande procura, porquê é que não trabalha o seu mercado interno? Ou seja, Claro. é muito mais fácil eu trabalhar com pessoas que já me conhecem do que com estranhos. E isto traz mais X negócios concretizados. Enfim. Até diria que isso é para ser feito o ano inteiro, não é? Mas já que, pronto, já que existe este desafio para o consultor às vezes de, pá, agora o que é que eu vou fazer aqui no mês de agosto que não consigo fazer a minha atividade normal, não é? Epá, eu acho que, eu costumo dizer, a base de dados é o negócio, é o maior, é o bem mais valioso do consultor imobiliário. E eles desperdiçam tanto. Eu costumo dizer, aquilo está ali uma mina de ouro e a malta não explora a mina, não é? Repara, aquilo que eu disse foi só um pormenor. Foi Claro só, que sim, foi claro só uma que sim. dica. Mas imagina, se nos tiverem a ouvir pessoas que pensem que agosto é um mês parado, se forem pensar quantos clientes eu já atendi até hoje, claro que serão números diferentes consoante a pessoa, Claro. mas imagina que as pessoas têm, tenho aqui 10, 15, 20 clientes que atendi até hoje, enfim, ou os dos últimos tempos, que eu posso trabalhar. Só o facto de olhar para o processo, ir ao arquivo buscá-lo, olhar para o processo, voltar a ligar à pessoa, a reacender um contacto, que tantas vezes as pessoas perdem. Mas pronto, com esta simpatia, perguntar-lhe se está a ser confortável, se está tudo bem consigo, ou se precisa da nossa ajuda. Isto é tão bonito. E deixa uma marca, não é? Deixa uma marca na pessoa. Mas ainda por cima traz tanto negócio, Pois ou traz. por via do crédito, ou por via da realização, porque isto traduz-se numa outra angariação, Susana, e noutro negócio de venda. Ou seja, o consultor ganha ali logo 2 negócios. Opa, Claro. é tão delicioso. É mesmo. Ainda há tempos eu estava num auditório, numa sala, em que eu dei esta dica a essas pessoas, todas que lá estavam, e de repente houve uma senhora que disse, olha, o Vítor já me tinha dito isto no outro mês. Eu já implementei e posso já aqui partilhar com os colegas. Fiz exatamente isso a uma pessoa que vendeu aqui no centro de Aveiro e comprou-me uma moradia agora, mas porque já nem tem os filhos com ela. Os filhos já estão em Lisboa. Comprou-me uma moradia aqui um bocadinho mais afastada, a pronto pagamento com um quintalinho. Maravilha. Ou seja, deixaram de ter aquele encargo que estava a ser muito pesado, foram para uma vivendinha, já fiz a escritura, portanto já lhes vendi o do Porto, o de Aveiro, e já lhes vendi a moradia em Ilhavo, tudo feito, sem crédito e a pessoa super feliz. Ó Susana, só de eu ter feito isto a um cliente já me deixava feliz. Além de eu estar feliz, ganho uma comissão de 5% do apartamento que a pessoa tem ou do imóvel que tem. Vou ganhar mais 5% do outro que me compra,
imagina, são os deuses a remunerarem-me das minhas boas ações. Sem dúvida. Olha, e é mesmo isso, e às vezes nós damos as dicas e as pessoas não aproveitam, não é? Olha, Mas se alguém é bom quando tu sentes que, olha, no meio daquele auditório houve uma pessoa que fez, não é? E provavelmente houve ali algumas pessoas que pensaram: epá, bolas, eu também ouvi esta dica há um mês atrás e não apliquei. E se calhar foram aplicar. Portanto, isso é mesmo, mesmo muito bom. Olha, Vítor, já estamos aqui há bué. Vamos terminar. Queres deixar uma última mensagem aqui para os consultores imobiliários? que Uma lutem última mensagem. não, olha, eu, se não tivéssemos tido a conversa que tivemos, teria dito outra qualquer, eventualmente, mas se calhar aquela que possa ser mais ampla e também que agregue mais é que pensem neles como o seu próprio negócio. E que se eles tivessem uma fábrica, se eles querem que saiam, imagina, de iogurtes, se querem que saiam X unidades de iogurtes por ano, eles vão ter que ter linhas de produção, vão ter que implementar coisas para que aquilo saia. Então a minha pergunta é, se você quer ganhar X por ano, seja ambicioso no objetivo, não seja pobre. O pensamento à pobre ao limite. Portanto, seja ambicioso, mas ao ser ambicioso e realista, pense, então, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? Exato. Os passos que eu tenho que dar. E ao saber quais são os passos que eu tenho que dar, é seguir. E depois, perante tantas vozes que existem no mercado, eu nem nunca disse esse discurso, mas tu levantaste essa lebre, opa, siga as vozes que fazem sentido para si. Só. Todas estão certas, está tudo certo. Mas Certo. aquelas com que se identifica, siga-as. E com certeza vai funcionar. É isso mesmo. Olha, Vítor, muito obrigada por este bocadinho, por estas conversas. Nós vamos estar outra vez juntos na sexta-feira, não é? Sexta-feira às 10 horas. Sigam o Vítor, que a gente vai lá estar. E já sabem, próxima quarta-feira, às 12h12, também estamos por aqui. Portanto, bora lá. Ok. E obrigada novamente. Olha, obrigado eu pelo convite. Foi tão giro nós a convidarmos um ao outro para as nossas lives, não é? Foi tão. Sim. Eu gosto mesmo tanto de ti. Obrigado por isso. Olha, e deixa-me também agradecer-te pelo teu contributo ao imobiliário. Ah. Eu vou-te dizer uma coisa. Vais-me deixar sem jeito, porque Não. tu ainda tens mais contributo do que eu. Não. Tens muito mais anos disto. Eu vou-te dizer, o meu sonho um dia, que eu já não esteja cá, entre nós, é que se alguém alguma vez se cruza com a minha filha e ela diz, o meu nome é Leonor Neves, e as pessoas, não sei o quê, e percebem que eu era o pai dela, que lhe digam obrigado. O meu sonho é que alguma vez alguém diga, obrigado, Leonor, gostei tanto do teu pai, ele ajudou-me tanto, ele contribuiu tanto para o nosso setor. Susana, esse é o meu sonho. Não interessa. Não interessa. Mas o teu sonho de certeza que já é real, porque tu tens imensos sim. agradecimentos de muita gente. Eu sei que sim, estou grato ao universo por isso. Mas isto para te dizer o quê? E tu é exatamente o mesmo. O que eu sinto é que tu estás a fazer coisas que ninguém fez. Estás a contribuir imenso para o setor imobiliário. Eu entrei para o setor em 1994. E em 94, Susana, eu, quando fui ao primeiro congresso, eu quis tapar os ouvidos, prometi a mim próprio, nunca mais volto, porque isto é horroroso. É verdade, é horroroso. É tudo vendedores. Eu não me identificava de modo nenhum. E eu queria muito conhecimento, por isso é que eu sempre gostei muito e sempre segui muito, porque eu queria trazer conhecimento para o setor, tipo, como é que eu posso aplicar isto aqui e tal. Susana, tu fizeste summits que nunca ninguém fez. Tu estás a fazer pelo setor o que nunca ninguém fez, e tu deves ouvir obrigado todos os dias, mas se não ouves, deixa-me dizer-te, eu também sou do setor. O setor permitiu-me até ao dia de hoje ter a qualidade de vida que eu tenho, e tenho de dizer por ele que ele segredou-me esta noite ao ouvido, diz obrigado à Susana. Então, Susana, obrigado por tudo o que fazes. Olha, obrigada, Vítor. Muito lindo o que fazes pelo setor. Muito lindo. Olha, e faço mais do que pelo setor, faço mesmo pelas pessoas, porque percebo que há uma necessidade muito grande das pessoas que trabalham neste setor, na realidade, não é? Mais do que o setor em si, Sim. são realmente as pessoas que precisam cada vez mais de pessoas como nós, não é? Que estão genuinamente interessadas em ajudá-las, não é? E que fazem isto por amor.
E que fazem por amor, exatamente. Adoro, adoro. É mesmo, é mesmo. Olha, eu há muitos anos atrás, só para tu pensares que eu tenho elasticidade mental e que também não sou só técnico, eu há muitos anos atrás pus uma mensagem no meu Facebook a dizer ama-me por uma noite. Olha, pronto. Porque eu E ama-me por uma vida. Não. Pronto. Então, isto para dizer o quê? Que, sim, por uma vida, nem Por que uma vida, claro. mas isto para dizer o quê? Porque eu só acredito em tudo por amor. Tudo se pode fazer, está tudo certo. Mas, pá, só por amor. Sim, Só é por verdade. amor, nem que seja só por uma noite. Depois, se amanhã a malta quiser repetir, é por uma segunda noite e por uma terceira e pode ser por uma vida. Mas ama-me por uma noite. Eu nunca me esqueço disso, nunca eliminei esse post, que eu achei que, apesar de estar descontextualizado com aquilo que hoje é a minha filosofia no marketing digital, sou eu. E continuo a ser eu. E como continuo a ser eu com esse tipo de comportamento e com esse estar na vida assim mais eclético, mais flexível, sou eu. É isto. Gosta, se não gosta, não interessa, mas tem a ver com a minha comunicação interior em sintonia. Eu acho que se nós tivermos de facto por amor nas coisas, faz toda a diferença. E depois vem o dinheiro, que é a É recompensa. verdade. Olha, se nós estivéssemos no Instagram, tínhamos aqui montes de coraçõezinhos a passar, assim temos aqui coraçõezinhos a passar aqui, olha aqui, o Paulo Reis até manda aqui coraçõezinhos, a Helena Neto também, toda a gente manda coraçõezinhos no YouTube e no LinkedIn. Tão giro. Um Bom, beijinho. Vitor, beijinho, muito obrigada, malta, beijinhos, até à próxima quarta, mas entretanto, sexta-feira, estou ali com o Vitor às 10 da manhã, está bem? Um beijinho e Beijinho. tchau. Beijinho, obrigado. Obrigado.